Você já parou para pensar que talvez a oração mais repetida do mundo seja, ao mesmo tempo, a mais mal compreendida? É curioso. Milhões de vozes declaram todos os dias as mesmas palavras, mas poucas percebem o peso e a profundidade do que estão dizendo. Será que não estamos tratando como rotina aquilo que carrega um dos maiores segredos de transformação espiritual? E se for assim, o que realmente acontece quando abrimos os lábios e pronunciamos o Pai Nosso? A verdade é que essa oração é muito mais do que um ritual automático ou um conjunto de frases decoradas. Ela é um mapa de vida, uma chave de revelação, um convite direto do próprio Jesus para enxergar a fé e o mundo de forma completamente diferente. Agora, imagine por um instante. E se cada linha dessa oração fosse um degrau que aproxima você de algo maior, algo que conecta céu e terra? Não seria incrível entender como isso pode alterar sua forma de ver a si mesmo, os outros e até o futuro? Ao mergulhar de verdade no significado dessas palavras, você vai perceber que não está apenas repetindo frases antigas, mas participando de uma história viva, onde Deus se revela como Pai, como guia e como força que sustenta cada passo. Este vídeo vai mostrar como o Pai Nosso é uma oração que mexe com escolhas, com relacionamentos e até com a maneira como lidamos com nossas dores. E ao final, você não apenas terá compreendido melhor a oração, mas poderá experimentá-la de forma nova, como um escolhido que aprende a viver debaixo do cuidado e da graça. É surpreendente como Jesus escolheu chamar o Criador do universo de Pai. Isso quebra qualquer formalidade rígida e nos coloca diante de uma relação íntima e acolhedora. O termo não remete a um chefe distante, mas a alguém que se importa com cada detalhe da vida. Quando uma criança corre para os braços do pai, ela não pede licença, ela simplesmente confia. Assim também é a forma como somos convidados a enxergar Deus, como alguém que deseja proximidade. Pensar em Deus como Pai traz alívio para corações cansados. Muitos carregam a ideia de uma divindade irada, pronta para punir a cada erro. Mas Jesus mostra um Pai que cuida, que chama para perto, que olha além das falhas e oferece direção. Isso muda tudo, porque revela que não precisamos mendigar amor ou aprovação. O Pai já nos vê como filhos amados, dignos de atenção. E não há nada mais poderoso do que entender essa identidade. Essa visão também nos desafia no dia a dia. Em vez de viver movidos pela ansiedade, podemos descansar sabendo que há um Pai que provê e guia. É como quando uma criança não se preocupa com o que vai comer amanhã, porque confia que o Pai está preparando tudo. Essa confiança nos convida a deixar o peso do controle nas mãos de Deus. Ao aprender a chamar Pai, começamos a enxergar a vida com menos medo e mais fé. Ao abrir a oração com esse chamado íntimo, Jesus planta no coração dos discípulos a certeza de pertencimento. Não somos estranhos diante do trono do Altíssimo, mas família, e essa identidade nos prepara para compreender a grandeza de quem Ele é, porque se Ele é Pai, também é santo, e essa santidade não pode ser ignorada. Quando Jesus nos ensina a declarar, santificado seja o teu nome, Ele está revelando algo profundo, reconhecer que Deus é absolutamente único. Santo não é apenas uma palavra religiosa, mas uma descrição da essência divina, diferente de tudo que existe. Ele não é apenas mais um poder entre muitos, mas a fonte da vida, o princípio e o fim. Honrar esse nome é reconhecer que toda a criação encontra sentido nele. Na história, Israel foi escolhido para refletir essa santidade, mas muitas vezes falhou em demonstrar quem Deus realmente era. O povo chamado a representar a glória divina acabou em diversas ocasiões desonrando o próprio nome que deveria exaltar. Essa falha, porém, não anulou o plano. Os profetas anunciaram que o próprio Deus restauraria sua honra, levantando um representante fiel. E então surge Jesus, mostrando em cada gesto a verdadeira santidade do Pai. Perceba que quando a oração pede pela santidade do nome, não é apenas um reconhecimento distante, mas um chamado à prática.
é viver de forma que nossas escolhas reflitam quem Ele é. Significa não apenas repetir palavras, mas deixar que nossas ações, seja no trabalho, em casa ou nas amizades, apontem para a bondade e a justiça do Pai. É como acender uma luz em um lugar escuro. Todos notam, mesmo que não digam nada. Assim, ao pedir que o nome de Deus seja santificado, não estamos apenas falando de uma reverência abstrata, mas de uma vida que reflete esse respeito, porque quando o nome do Pai é honrado, o reino se aproxima. E é justamente sobre esse reino que Jesus continua nos conduzindo, como se a cada linha da oração fosse abrindo mais a cortina do que significa viver em comunhão com Ele. O pedido pelo reino é mais do que uma frase bonita, é um grito de esperança. Jesus revela que o reino não é apenas algo distante, mas uma realidade que começa agora, quando corações decidem viver segundo a vontade de Deus. Cada ato de bondade, cada gesto de justiça, cada escolha de amor é como uma semente plantada que anuncia que o céu já toca a terra. É o início de uma revolução silenciosa e transformadora. A vontade divina não se limita a normas rígidas, mas à expressão do amor perfeito. Quando alguém perdoa mesmo sem receber desculpas, está praticando esse reino. Quando um vizinho estende a mão ao outro em tempos difíceis, ali está a vontade de Deus acontecendo. É uma realidade que convida o ser humano a ser parceiro do Criador, vivendo de maneira que o invisível se torne visível no dia a dia. Participar desse movimento é escolher um estilo de vida. É resistir à tentação de pensar apenas em si e olhar também para quem sofre ao lado. O reino se manifesta quando empresas agem com honestidade, quando famílias cultivam respeito e quando líderes decidem pela integridade. É um chamado para trazer a ordem celestial à bagunça terrena, sem esperar que outros façam primeiro. Cada discípulo é um agente dessa mudança. Quando pedimos que o reino venha e a vontade seja feita, não estamos apenas recitando palavras, mas nos colocando como instrumentos da transformação que Deus deseja. É como abrir espaço para que Ele governe, aqui e agora. E nessa jornada de confiança, surge a necessidade de olhar para o que é essencial na vida, o pão de cada dia. Pouco adianta falar de reino se esquecermos das necessidades básicas. Jesus, com simplicidade, nos ensina a pedir o pão de cada dia. Esse pedido vai além do alimento físico, é um clamor por sustento, segurança e provisão. É como reconhecer: Pai, sem Ti, não consigo dar o próximo passo. Essa dependência não diminui o ser humano, mas o liberta da ilusão de que pode viver sozinho. O povo de Israel no deserto viveu isso de forma prática. Recebia diariamente o maná, sem estoque para o amanhã. O recado era claro: confiar que Deus proveria no tempo certo. Essa mesma lógica vale hoje, quando a ansiedade pelo futuro rouba a paz. A oração nos lembra de que a fé não é teoria, mas confiança viva de que cada necessidade será atendida, seja material, emocional ou espiritual. Trazer isso para a vida real significa aprender a celebrar até mesmo as pequenas provisões. Pode ser o alimento na mesa, a porta de emprego que se abre, ou até um amigo que aparece na hora certa com palavras de encorajamento. Reconhecer o pão diário é enxergar que nada é por acaso. Tudo é cuidado divino. Esse olhar muda a forma como enfrentamos crises, porque aprendemos a agradecer no meio delas. Ao ensinar esse pedido, Jesus mostra que viver na dependência de Deus não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Confiar no Pai para o sustento diário nos livra do peso de carregar sozinho as preocupações. E quando entendemos que Ele provê, abrimos o coração para outro movimento fundamental: o perdão que liberta. Não existe liberdade verdadeira sem perdão. Jesus coloca essa prática no centro da oração como se dissesse: você só consegue respirar espiritualmente se aprender a soltar o que prende sua alma. O perdão não significa esquecer a ofensa ou fingir que nada aconteceu, mas escolher não carregar o veneno da vingança. É como largar uma mochila cheia de pedras que só pesava nos ombros
e impedia de seguir adiante. Deus mostra seu caráter quando nos perdoa, apesar de nossas falhas constantes. A mensagem é clara. Se Ele, o Santo, abre mão da condenação contra nós, quem somos para reter perdão dos outros? Essa lógica confronta o coração humano, que prefere alimentar mágoas. Mas a oração nos ensina que a mesma graça recebida deve ser repartida. Perdoar não é um fardo, mas uma resposta àquilo que recebemos do Pai. Na prática, perdoar pode ser tão simples quanto decidir não devolver uma ofensa com outra. Pode ser escrever uma carta de reconciliação, fazer uma oração pelo bem-estar de quem feriu, ou simplesmente optar por não repetir a história de dor. Essas escolhas quebram o ciclo do mal e nos colocam em sintonia com a vida de Deus. E quanto mais perdoamos, mais leve se torna a caminhada. Ao nos ensinar a pedir perdão e a conceder perdão, Jesus revela que esse é um ato de fé. É confiar que Deus é capaz de restaurar o que foi quebrado e de transformar até as feridas mais profundas em testemunhos de vitória. E justamente por isso, Ele nos leva a outro pedido essencial: que sejamos guardados do mal que tenta nos afastar desse caminho. A vida está cheia de encruzilhadas. Todos os dias somos expostos a escolhas que parecem pequenas, mas que podem moldar destinos inteiros. Por isso, Jesus nos ensina a pedir que Deus nos livre da tentação e do mal. É como reconhecer: Pai, sozinho eu não dou conta, preciso da Tua ajuda para não cair nas armadilhas que me cercam. Essa oração é humilde e poderosa ao mesmo tempo. A tentação não é apenas algo escandaloso, mas também o sutil. Pode ser a pressa em buscar atalhos, a vaidade de querer provar algo para os outros, ou a ganância de colocar o eu acima de tudo. O mal se infiltra nos detalhes, tentando distorcer a confiança no Pai. Quando pedimos livramento, declaramos que preferimos depender da sabedoria divina do que das ilusões passageiras que o mundo oferece. Essa busca por proteção também nos lembra da importância de vigilância. Não basta pedir, é preciso estar atento. Assim como um soldado não dorme no campo de batalha, o discípulo precisa vigiar suas atitudes, seus pensamentos e até suas palavras. Orar por livramento é alinhar o coração para enxergar os sinais de perigo antes que seja tarde. E quando isso acontece, a vitória deixa de ser acaso e passa a ser fruto de fé. Ao nos mostrar esse pedido, Jesus deixa claro que viver a oração é caminhar em parceria com o Pai, mesmo em meio às lutas mais difíceis. E Ele mesmo demonstrou isso em sua própria jornada, especialmente em um momento decisivo, quando no Getsêmani entregou seu coração em oração. Poucos momentos revelam tanto a profundidade da fé quanto a noite em que Jesus orou no Getsêmani. Ali, diante da maior dor, ele não pediu facilidade, mas coragem para cumprir a vontade do Pai. Esse detalhe muda tudo. A oração não é um bilhete pedindo que Deus atenda a nossos caprichos, mas um ato de entrega. Reaceitar que a vontade divina, mesmo quando parece dura, conduz ao propósito maior. A cena do Getsêmani é a prova viva de que a oração é luta interior. Jesus suou gotas de sangue, mostrando a intensidade do conflito entre a vontade humana e a divina. E ainda assim, ele escolheu dizer: "Seja feita a tua vontade." Esse gesto nos ensina que a verdadeira força não está em evitar a dor a qualquer custo, mas em confiar que o Pai é capaz de transformar o sofrimento em vitória. Cada pessoa tem seus próprios Getsêmanis, decisões difíceis, perdas inesperadas, caminhos incertos. O exemplo de Jesus inspira a não fugir desses momentos, mas encará-los em oração. É nessa intimidade que encontramos a paz que o mundo não oferece. A confiança no Pai se torna escudo contra o medo, lembrando que não estamos sozinhos, mesmo quando a escuridão parece total. A ressurreição, que veio após a cruz, prova que Deus responde ao coração que confia. O Getsêmani não termina na angústia, mas na esperança. E assim a oração do Pai Nosso ganha ainda mais força, pois Jesus viveu cada palavra que ensinou.
Ele mostrou que orar é caminhar de mãos dadas com Deus, o que nos leva a enxergar a oração não como fórmula, mas como convite diário à confiança. No fim das contas, a oração ensinada por Jesus não é um ritual para ser repetido mecanicamente, mas um convite a viver em confiança plena. Cada frase é como uma ponte que nos leva a depender mais de Deus e menos de nossas próprias forças. É como ouvir a voz do Pai dizendo: "Você não precisa carregar o peso sozinho, eu estou aqui." Essa perspectiva muda radicalmente o modo de viver. Confiar significa soltar as rédeas e acreditar que há um propósito maior guiando cada detalhe. É como quando alguém entra num barco e precisa deixar que o rio conduza o percurso. A oração nos chama a essa entrega, a viver sabendo que mesmo os ventos contrários podem ser usados para nos levar mais longe. É fé em movimento, não teoria parada. Ao orar, estamos nos lembrando de que somos parte de uma história maior, que começou antes de nós e continuará depois. A confiança em Deus nos coloca nesse fluxo eterno, onde céu e terra se encontram. Não é sobre recitar palavras, mas sobre participar do reino que já está em ação. Essa consciência traz leveza, porque transforma a oração em relacionamento vivo. E assim, o Pai Nosso deixa de ser apenas um texto conhecido e se torna uma forma de vida. Uma jornada de fé em que cada palavra dita abre espaço para transformação real. Quem vive essa oração percebe que ela não termina no amém, mas continua no dia a dia, em cada escolha, em cada ato de amor e em cada passo de confiança no Pai.